A depressão, ela existe um controle e o que a gente chama de remissão de sintomas. Ou seja, a depressão não precisa apresentar os sintomas, com o tratamento que faz, o paciente fica isento dos seus sintomas. Por isso que a gente fala em remissão de sintomas. É uma diferença difícil de se entender. A depressão é a patologia, tristeza é o que a gente sente. Eu vou dar um exemplo, porque com exemplos fica mais fácil. Por exemplo, uma pessoa perde alguém conhecido, um ente querido. Ela vai ficar triste. Todos nós ficamos tristes, é uma perda. Toda perda temos a tristeza. Só que com o tempo isso vai passando. A gente vai o dia a dia e quando a gente vê, a gente voltou na nossa rotina. Mas, se ao contrário, essa tristeza continuar, a pessoa começa a ficar apática, começa a ter desinteresse, começa a chorar mais, isso vai se prolongando, então dessa tristeza vira uma depressão. Então, o limiar, a linha entre tristeza e depressão é difícil entender, tá? Mas são diferentes. É fundamental. A depressão, as pessoas precisam entender que é uma doença crônica. E é uma doença que tem várias características que são importantes. Primeiro, ela diminui a imunidade, pode causar outras doenças sistêmicas e ela também é sistêmica, ou seja, pega o organismo todo. Então, depressão é uma doença e tem que, como tal, ser tratada. E a especialidade que trata é o psiquiatra. O que é a depressão? A etiologia específica nós não sabemos. Nós sabemos que é uma interação complexa entre o estresse e a genética. Ou seja, a depressão tem um cunho genético. Na verdade, epigenético. Todo mundo vai perguntar o que é esse epigenético. Eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil de entender. O nosso código genético ele tem só 70 genes. Ou seja, ele é pequeno. Só que cada gene pode fazer milhões de combinações de proteínas e cada proteína vai dar um tecido, vai dar um órgão. Só que seria como se a gente tivesse uma parte elétrica com vários interruptores e de repente tem um interruptor que não está fazendo a proteína certa. E é isso que é epigenética, são esses interruptores. Então é um defeito, uma condição genética que seria dessa epigenética com uma interação complexa entre o estresse. A depressão é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Tem alteração de sono, para mais ou para menos, tem alteração do apetite, para mais ou para menos, a questão do libido é diminuído, a pessoa tem uma diminuição na concentração e um sintoma importantíssimo é a perda do prazer. Ou seja, aquilo que a pessoa gostava de fazer, de repente não gosta mais de fazer. Um exemplo são os avós que gostavam de ver os netos adorados e de repente vêm os netos e para eles fica indiferente. São bem grandes, tá? A depressão é o humor deprimido. A ansiedade, vamos falar em termos populares, é aquele nervoso, aquela coisa que dá dentro de si que a pessoa não se contém. Então ela está sempre preocupada excessivamente com alguma coisa, tá? Só que tem uma questão importante. 80% dos quadros de depressão vêm com sintomas de ansiedade. E 80% dos quadros de ansiedade vêm com sintomas depressivos. O que nós sabemos que o circuito cerebral é o mesmo. Por isso sempre estão muito juntos. Na verdade, o remédio que a gente usa hoje para depressão e para ansiedade é o mesmo, que são os antidepressivos. E tem os ansiolíticos, certo? Que são os benzodiazepínicos. Aí é uma questão mais técnica, tá? Os benzodiazepínicos, antigamente a gente usava como primeira instância, hoje a gente usa como segunda. Que são aqueles famosos, o Rivotril, o Lexotan, o Lorax. Eu estou falando os nomes comerciais que são mais comuns. O Gempax, o Diazepam. Só que esses remédios, por causarem dependência, eles hoje a gente toma mais cautela em dar, ou seja, a gente evita ao máximo. Mas o tratamento básico de primeira escolha para ansiedade e para depressão são os antidepressivos.
A ansiedade em si, ela não mata. Nenhuma patologia psiquiátrica em si ela vai matar. Tá? A questão é o conjunto e a multiplicidade de fatores que podem levar a uma morte. Essa é a questão. Então a ansiedade pode ser mais um fator facilitador de causar um óbito. Ela não vai matar. Eu tive só ansiedade, e a ansiedade por si só não ocorre isso. Mas assim, a morte sempre ela é multifatorial. Então a gente tem que evitar todos os fatores. A ansiedade pode dar uma série de sintomas, mas uma série. A ansiedade, a gente pode ter sudorese, a gente pode ter alterações gastrointestinais, a gente pode ter rubor, pode chegar a ter 200 sintomas mais ou menos. Então não dá para mim relatar todos, pode dar tremores, a pessoa pode ter dificuldade em falar, pode ter gagueira, pode dar, como eu falei, até 200 sintomas pode dar ansiedade. A sintomatologia é o que a gente chama de psicossomática, ou seja, a gente pode ter uma sintomatologia intensa com a ansiedade.